O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, depois do Sermão da Montanha, agora nós vamos entrar, depois dos milagres realizados por Jesus, nós vamos entrar em mais um outro grande discurso do Senhor, que é o discurso missionário de Jesus. E essa missão que Jesus dá aos discípulos no Evangelho é uma missão que está reservada a todas as pessoas. Dentre os discursos elaborados por Jesus, nós temos o Sermão da Montanha, o discurso de hoje, o discurso missionário, o discurso sobre o reino em parábolas, o discurso sobre a vida comunitária e a igreja, e o discurso sobre o julgamento final. Então, diante desse discurso de hoje, nós somos batizados. O que Jesus coloca em nosso coração, que nós somos todos missionários de Jesus. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Jesus, ele chamou quem pode dar a vida por ele, e é isso que ele faz. O sentido da vida de um missionário é dar a vida por Jesus, fazendo que a pessoa se coloque realmente a serviço de Deus. O homem não é chamado por Deus pelos títulos humanos. Lembremos, o homem é chamado por Jesus pela disponibilidade que ele consegue encontrar dentro do coração daquele discípulo. Lembremos, meus irmãos, que a missão está relacionada àquela palavra de Cristo. Há mais alegria em dar do que em receber. Jesus vai dizer a seus discípulos no Evangelho de hoje: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam que ele pediu para eles não entrarem no terreno nesse momento dos pagãos. Não que Jesus estivesse fazendo uma discriminação aos pagãos, mas Jesus está ensinando os discípulos primeiro a consertarem as coisas que estão desalinhadas dentro da religião do povo de Israel. É como se fosse arrumar a casa das pessoas primeiro. As pessoas necessitadas, depois de curadas, nós somos enviados a levar a palavra aos necessitados. E somos enviados, como diz o próprio Evangelho de hoje, a destruir o mal, a fazer o bem e destruir o mal que está dentro da nossa vida. Nós, quando somos sinais do anúncio de Deus dentro da nossa comunidade, nós temos a força de levar a mensagem para outros lugares. É importante, meus irmãos, nós também analisarmos o Evangelho profundamente dentro de uma vida comunitária. Eu, que muitas vezes sou chamado por Deus, o que eu tenho feito pela minha comunidade? Quais os projetos, quais os planos, quais as ações que eu tenho realizado para fazer com que a minha comunidade seja um povo de Deus que sente a vontade de se colocar a caminho do Evangelho? O mundo está cheio de farsantes. É importante a gente pensar, meus irmãos, que nós às vezes vivamos essa farsa. Santo Agostinho vai nos dizer: o mundo está cheio de farsantes porque é mais fácil simular virtudes do que possuí-las. Então nós somos convidados por Deus, dentro desse chamado, a consertarmos a nossa casa interior, a nossa vida interior, a nossa vida comunitária, para levarmos essa virtude a todas as pessoas. Às vezes fazemos discursos lindos de Deus longe
da nossa família, longe dos nossos amigos, longe da nossa vida comunitária. E fazemos discursos lindos fora, mas não fazemos o discurso lindo dentro, naquele povo que foi confiado justamente a cada um de nós e que está perto de cada um de nós. As autoridades, Jesus hoje no Evangelho, mostra que a autoridade que ele quer dar aos discípulos, dou-vos a autoridade de quê? Dar autoridade é quando você faz com que o outro que ouve a palavra, ele cresce na fé. Se o discípulo for imbuído desse desejo de fazer com que o outro cresça na sua vida de fé, ele será um homem de autoridade. Então eu encerro essa homilia com a seguinte pergunta: o que você está fazendo pela sua própria igreja? O que você tem feito pela sua própria comunidade? Você tem vivido o evangelho internamente e depois levado esse evangelho em comunidade para todas as pessoas? Que Deus nos abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.